Tudo bem? Vamos gravar nossa próxima aula falando sobre frase, oração e período. Essa sou eu, quer dizer, esse é meu nome. Qual é o conceito de frase? Frase é uma série de palavras com entoação e significado completo. Esse conceito é do Antônio Sacconi, um gramático. Então, pense uma série de palavras que tem uma entoação, ou seja, um ritmo, e um sentido ou um significado completo. Por exemplo, socorro. Socorro pode ser classificada como uma frase, é uma só palavra, não é uma série de palavras, tem uma entonação, né, uma modulação, e tem um significado. Eu estou pedindo auxílio, socorro. Ei, Maria, venha cá. Aqui é um outro exemplo de frase. Nós temos uma sequência de palavras, uma entoação e tem um sentido completo. Eu estou dizendo, estou chamando a Maria. Então, isso também é classificado como uma frase. Tá? Então, uma palavra, uma série de palavras que tem uma determinada entoação e ou um sentido, um significado. Você aprende um sentido completo, não falta nem sobra nada. Outra definição de frase é do Segala. Frase é um enunciado capaz de transmitir o que pensamos, queremos ou sentimos. É a mesma coisa com outras palavras, não é? Frase. Nós temos a classificação da frase como ela pode ser nominal, que não tem verbo, uma frase que não tem verbo, e frase verbal. Claro, como o nome diz, é uma frase que tem um verbo, um ou mais verbos, né? Então, a frase pode ser nominal, que não tem verbo, e frase verbal, que vai ter um ou mais verbos. Por exemplo, a frase socorro, ela não tem nenhum verbo, então ela é classificada como frase nominal, porque socorro é um substantivo. Por exemplo, tudo bem com você? Essa é uma frase nominal. Vocês veem que não tem nenhum verbo, acontece que tem um sentido completo e tem uma entonação. E essa frase, ele não está em casa. Essa é uma frase verbal, porque nós temos aqui o verbo estar. Está. Ele não está em casa. Tem um sentido completo, tem um verbo e é uma frase verbal. Daí, depois do conceito de frase, nós temos o conceito de oração. O que é uma oração? Uma palavra, uma série de palavras construídas em torno a um verbo, em torno de um verbo, não sempre com o sentido completo. Então, a gente pode deduzir que uma frase verbal, ela vira uma oração, né? E uma oração sempre está construída em torno de um verbo. Então, se eu identifico um verbo, é uma oração. Se eu identificar mais de um verbo, aí são mais de uma oração. Então, tantos quantos forem os verbos, serão as orações. Cada oração se constrói em torno de um verbo. Por exemplo, ele saiu. Então, vocês veem, saiu, verbo sair, ele saiu. Eu posso imaginar que essa oração tem um sentido completo ou não, né? Dependendo do contexto. Mas aí você tem um verbo e uma palavra relacionada, uma só palavra relacionada a esse verbo, que é ele. Ele, o Joaquim, o João, o José, saiu. Eu não vou, mesma coisa, tem o verbo ir. Eu não vou. Daí já tenho duas palavras, que é uma série de palavras relacionadas ao verbo ir. Então, aqui eu tenho uma oração e outra oração. Eu não vou, ele saiu. Claro que, assim, grosso modo, essas duas orações têm sentido, mas ao mesmo tempo não tem, porque tudo só tem sentido dentro de um determinado contexto. Então, eu posso dizer, eu não vou, tem um sentido até certo ponto, porque não fica claro para onde eu não vou, né, etc., quando eu não vou, mas enfim, isso são outros meandros que nós explicaremos mais tarde. Período. O que é um período? É uma ou mais orações com sentido completo. Então, aqui vocês vão vendo que as coisas vão se
como se diz, não se complicando, mas se desdobrando. Vimos frase, vimos oração e agora vemos período. O que é um período? Um período é uma ou mais orações com um sentido completo. Bem, aí período pode ser classificado também em período simples e período composto. Se o período é simples quando tem uma só oração, é meio claro, né? E é composto quando ele tem mais de uma oração. Miguel saiu cedo de casa hoje. Eu tenho aqui um verbo, né? Então, como é que eu sei que é uma oração só? Eu vou procurar o verbo. Onde está o verbo? O verbo sair. Miguel saiu cedo de casa hoje. Eu só tenho o verbo sair, saiu. Verbo a gente já sabe o que é, né? O verbo ele se conjuga, se declina em pessoa, modo, tempo. Miguel saiu. Então, isso aqui é uma oração. É uma oração e é um período simples, porque só tem uma oração. E com sentido completo, que eu entendo direitinho. Miguel saiu cedo de casa hoje, não tenho mais o que dizer. Agora, esse segundo enunciado. Miguel saiu cedo de casa hoje e foi trabalhar no centro. Eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, lembram? Cada oração se constrói em volta, em torno de um verbo. Miguel saiu cedo de casa hoje, é a primeira oração. E foi trabalhar no centro, é a segunda oração. Qual que é o primeiro verbo? Saiu. O segundo verbo foi trabalhar. Na verdade, é uma locução verbal, né? Um verbo ou uma locução verbal. Foi trabalhar no centro. Portanto, aqui eu tenho um período composto, tá? Porque são duas orações. O primeiro é período simples e o segundo período composto. Bom, então, resumindo, oração é um enunciado com um verbo, uma locução verbal. Um período é uma frase formada por uma ou mais orações. Cada oração se organiza em torno de um verbo. Ele disse que ia sair bem cedo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas orações. Ele disse que ia sair bem cedo. O primeiro verbo é disse, ele disse. E o segundo é uma locução verbal, ia sair, sairia, que ia sair bem cedo. É a segunda oração. Então, eu tenho duas orações. Portanto, eu tenho um período composto. São duas orações, duas sequências de verbos, duas orações, período composto. Como nós dissemos, a oração não precisa necessariamente ter um sentido completo, porque, vejam só, a primeira oração é ele disse. Não tem sentido completo. A primeira oração vai se completar com a segunda, que ia sair bem cedo. Então, nem a primeira oração sozinha e nem a segunda oração sozinha vão ter sentido completo. Então, o conceito de oração é uma organização de palavras em volta de um verbo, mas não necessariamente com o sentido completo. Agora, o período não, o período já vai ter o sentido completo. Aí ele disse que ia ser bem cedo, então aqui eu completei todo o sentido, tá? Então, ele disse é uma oração, que ia sair bem cedo é outra oração, uma depende da outra, nenhuma sozinha tem sentido, porque o conceito de oração é uma sequência em volta de um verbo, mas que não necessariamente tem sentido, não necessariamente. E o período aqui, período composto, porque são duas orações. E aí elas se completam e ele fica com sentido completo. E aqui que é uma frase, relembrando, é um enunciado que tem uma comunicação de sentido completo. Por exemplo, isso aqui é uma frase, ele diz que ia sair bem cedo, é uma frase. Então, nós percebemos que o conceito de frase é bem amplo, mais amplo do que o de período ou de oração, né? Então, a gente tem aqui frase, que tem um sentido amplo. Dentro do conceito de frase, a gente tem o conceito de período. E dentro do conceito de período, oração. Então, eu posso dizer que a oração pode estar dentro do período que está dentro da frase. A frase engloba os dois, tá? Por exemplo, socorro é uma frase, mas não é uma oração, porque uma oração precisa ter um verbo, tá bom? Vamos ver um quadrinho do Recruta Zero? Vamos lá. Tem o Recruta Zero e o colega dele ali, o soldado, colega dele, Recruta Zero porque ele é um soldado raso, né, dentro da hierarquia militar, é o soldado mais, soldado raso, quer dizer, o menos importante. E aí o sargento Tainha, que é esse que tá com esse bonezinho, esse cap, sei lá como é que chama isso, amarelo,
sargento, na hierarquia militar, é um grau a mais do que o do soldado raso, né? Ele manda no soldado. Aí os dois soldados lá cavando. Vamos perguntar para o sargento se a gente pode ir para a cidade? Tá brincando? Ele vai dizer não, sem nem pensar no assunto. Ei, sargento, a gente pode descansar mais cedo e ir para a cidade? Deixa eu pensar. Ponderando, avaliando a situação, pensando, pesando os fatores. Não, pelo menos ele pensou no assunto. Mas a resposta é sempre a mesma. Não. Então, como o Recruta Zero falou, não ia adiantar nada perguntar. Só que desta vez, o sargento sempre diz não, sem nem pensar no assunto. Desta vez, ele pensou no assunto, né? Porque tá lá ele ponderando, avaliando a situação, pesando os fatores, aí diz não. Na verdade, ele pensou realmente no assunto? Não, né? Ele fingiu que estava pensando no assunto. Jesus. Aqui a gente tem a frase, o enunciado "Ei, sargento", a gente pode classificar como o quê? Como uma frase. Por quê? Porque tem um sentido completo, tem uma entoação. Ei, sargento, ele está chamando, mas, por exemplo, não é uma oração. Por quê? Porque não tem um verbo. Então, oração é sempre um verbo. Lembra para você gravar, lembra de oração que você faz a Deus. Todas as orações que a gente faz a Deus, a gente pede. E quando a gente pede, a gente usa verbos. A gente fala, ajudai-me, fazei com que eu consiga ir bem na prova, fazei com que eu ganhe na loteria. Então, nas orações, nas rezas, né, a gente usa verbos. Então, grave isso. Uma oração tem um verbo. Ei, sargento, não tem verbo, é uma frase. E também não é um período, por quê? Porque o período ele tem que ter orações dentro, né? E isso aqui, vamos perguntar para o sargento se a gente pode ir para a cidade? O que é isso aqui? O que você acha que é? É um período composto por duas orações. Quais são as duas orações? Olha só, vamos perguntar para o sargento se a gente pode ir para a cidade. São duas orações. Então, cadê os verbos? Vamos perguntar, que é uma locução verbal, um completa o outro. Vamos perguntar. Perguntemos, né? Uma locução verbal são dois verbos que têm o sentido de um só. Vamos perguntar a mesma coisa que perguntemos. Perguntemos para o sargento se a gente pode ir para a cidade. Ó, pode ir é uma locução verbal também. Outro, então, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, ou melhor, duas locuções verbais. Portanto, eu tenho um período que composto. Composto por quê? Porque tem mais de uma oração. É período simples quando tem uma oração, e é período composto quando tem mais de uma oração. Pode ter duas, três, mas pelo menos duas, né, para ser composto. É igual uma substância é simples quando é só ela, e é composta quando é composta de duas, né, como o próprio nome já diz. E esse aqui, ele vai dizer não sem nem pensar no assunto. Ó, ele vai dizer não sem nem pensar no assunto. De novo, eu tenho um período composto por duas orações. Cadê as duas orações? Ele vai dizer não sem nem pensar no assunto. Tá? Então, eu tenho duas orações. Ele vai dizer não, é a primeira, sem pensar no assunto. E não vai pensar no assunto. Dois períodos. Ou, perdão, um período composto, duas orações. E esse não, não. Isso aqui é o que? É uma oração? Não, não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não tem verbo. Lembra, quando eu rezo a Deus, eu uso verbos. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ajudai-me a aprender o conceito de período, oração e frase. Não, não é uma oração, menos ainda um período. Então, é uma frase, tem sentido completo e tem entonação. Tá? A frase é a coisinha mais linda do mundo, porque frase tem um sentido completo, não tem verbo, não preciso pensar muito na frase, né? E esse aqui, pelo menos ele pensou no assunto. Ó, ele pensou no assunto. Eu tenho um verbo só. É uma oração. Tem um verbo, é oração. E é uma oração só. Se é uma oração só, é um período simples. Então, uma oração é um período simples. E esse é.
É uma frase, é uma frase. Porque eu posso ter frase verbal e frase nominal. Frase verbal tem um verbo. No caso aqui é uma frase verbal porque tem o verbo ser. É. Continuando, agora a gente vai um pouco complicando um pouco mais ou esmiuçando um pouco mais os assuntos. Vamos falar dos termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. O que significa termo essencial? Essencial é aquele que não pode faltar, né? Então, quando eu pensar em termo essencial de uma oração, você vai pensar num sujeito e num predicado. Agora, é verdade que muitas orações não têm sujeito. Então, quando eu digo termo essencial da oração, por exemplo, vou dar um exemplo. Choveu. Choveu não tem sujeito. É uma oração, porque tem um verbo, o verbo chover. Aí eu digo choveu. Ontem choveu. Cadê o sujeito? A chuva? Não. Choveu é uma oração que não tem sujeito, que nós dizemos fenômenos da natureza, choveu, chove, neva, nevou. São orações que não têm sujeito. Então, nós falamos termos essenciais da oração, aqueles que não podem faltar. Entretanto, como sempre, nunca dizemos 100% das vezes, sempre é 99% das vezes, né? O que é o sujeito? Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, o ser sobre o qual se fala. Eu costumo dizer que nós sempre falamos dos outros, da vida dos outros, né? O que mais o ser humano gosta de falar. Estou brincando. Mas o sujeito é o ser de quem se fala. Mas esse ser é o quê? Pode ser um objeto, um animal, uma pessoa, um acontecimento. Se eu disser, este livro é muito bom, este livro é muito bom. Livro é um objeto, então estou dizendo o que do livro? Que ele é bom. Este livro é o sujeito. Se eu disser, o papel higiênico é caro, está caro, o papel higiênico é o sujeito, porque é dele que eu estou falando. Se eu disser, o tempo está feio, estou falando do tempo, o tempo é o sujeito. Se eu disser, João está dormindo, de quem eu estou falando? Do João. Estou falando o quê? Que ele está dormindo. João é o sujeito. Se eu disser, o avião caiu, quem é o sujeito? O avião, porque é dele que eu estou falando. Se eu disser, os fatos dos quais estou falando aconteceram em 1980. Do que é que eu estou falando? Dos fatos. Então, qual é o sujeito? Os fatos dos quais estou falando. Entenderam? Então, o conceito de sujeito é esse. É o ser, seja ele animal, pessoa, coisa, acontecimento, mas é aquilo do que eu estou falando, de quem ou do que estou falando, sobre o qual se faz uma declaração. Uma declaração é aquilo que a gente fala. Predicado, o que é o predicado? Ora, é o que se declara, o que se diz sobre o sujeito. Então, se eu disser, o papel higiênico está caro. Está caro é o predicado, porque é o que eu estou falando sobre o sujeito, que é o papel higiênico. O livro é bom. O livro é o sujeito, então é bom é o predicado desse sujeito, né? Lembrando, para você gravar, que predicado também significa, quando você diz assim, essa pessoa tem muitos predicados assim, muitas qualidades, né? Então, predicado é uma coisa que você atribui a um sujeito, tá? Fácil, né? Diz que é. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho um quadrinho do Agar o Terrível, acho que é. Elga, horrível. Elga, seu amado está aqui. Tá bom. Deixa o leite, a manteiga e os ovos sobre a mesa. Eu lhe pago da próxima vez. Meu marido deve chegar daqui a pouco. Aí ele olha feio, né? O Agar, a Elga responde. Tava só brincando, querido. Vocês entenderam a tirinha? Eu acho interessante essa tirinha. O que significa? O Agar chegou em casa, né? A Elga está preparando a comida para o Agar, para eles jantarem, provavelmente, né? Porque ele estava na lida, na batalha. E aí, Elga, seu amado está em casa, está aqui, cheguei. Ela diz, tá bom, deixa aí os ovos, a manteiga, o leite, como se ela estivesse falando com o leiteiro, com o padeiro, né? Que está deixando a encomenda. Aí está implícito o quê? Que mais importante que o marido é o leiteiro ou o padeiro que fornece essas coisas que ela disse aí, manteiga, ovos sobre a mesa. Ou que ela trai o Agar com o padeiro, com o leiteiro, não sei.
Enfim, mas a graça seria essa, se é que você achou graça, né? Mas eu achei uma gracinha. Bom, aí vamos destacar esse enunciado. Meu marido deve chegar daqui a pouco. Meu marido deve chegar daqui a pouco. Agora eu tô falando, o que é esse meu marido deve chegar daqui a pouco? É uma oração, né? É uma frase, porque tem um sentido completo, e ao mesmo tempo é uma oração. Por que é uma oração? Porque tem verbo, deve chegar, chegará, né? Meu marido chegará daqui a pouco. E é um período simples, tem um verbo, uma oração, período simples. Tem um sentido completo, então também pode ser classificado como uma frase. Geralmente a gente fala do que é frase, né? Agora, se eu estou falando de sujeito e predicado, quem é o sujeito dessa frase? De quem se está falando? De quem ou do quê? Meu marido, né? Meu marido. E o que se está falando? Deve chegar daqui a pouco. Entenderam? Então, meu marido é de quem se está falando. Deve chegar daqui a pouco é o que se está falando a respeito dele. Então, meu marido é o sujeito, deve chegar daqui a pouco é o predicado, é o que se diz sobre ele. E qual é a parte essencial, o núcleo do sujeito? Meu marido, meu marido. Qual é a parte mais importante desse sujeito? Meu ou marido? Se eu disser meu, vai entender? E se eu disser só marido? Qual dessas duas palavras é a mais importante? Meu marido é o sujeito, marido é a mais importante, é o núcleo do sujeito. E aqui, deve chegar daqui a pouco, é o predicado, que é o que se está falando. E deve é o núcleo do predicado, deve chegar, né? Chegará. Vamos ver outra tirinha. Aliás, é a mesma tirinha. Elga, seu amado está aqui. Tá bom, deixa o leite, a manteiga, os ovos sobre a mesa. Eu lhe pago da próxima vez. Meu marido deve chegar daqui a pouco. Tava só brincando, querido. Aí destaquemos. Elga, seu amado está aqui. Quando eu digo seu amado está aqui. Seu amado é o sujeito. E o predicado é está aqui. Porque está aqui é o que eu estou falando do sujeito que é seu amado. Seu amado está aqui, tá? Acho que não é difícil de entender. Então, o sujeito é de quem eu estou falando alguma coisa e o predicado é o que eu estou falando a respeito desse sujeito que eu estou comunicando. Elga, seu amado está aqui. Tá bom, deixa o leite, a manteiga, os ovos sobre a mesa. Eu lhe pago da próxima vez. Meu marido deve chegar daqui a pouco. Seu amado está aqui. Eu lhe pago da próxima vez. Seu amado está aqui é uma oração, tem um verbo, que é o verbo está. Eu lhe pago da próxima vez é uma oração, tem um verbo, qual é o verbo? Pago, o verbo pagar. Qual é o núcleo do sujeito nessas orações? Seu amado está aqui. Eu tenho seu e amado. Qual dessas duas palavras é mais importante? Amado é o núcleo do sujeito. E qual que é o núcleo do predicado? Está aqui. Está ou aqui? É aqui. Por quê? Não é o verbo estar, porque se eu tiro o verbo estar, fica seu amado aqui, dá para entender, não? Seu amado aqui, né? Aqui. Você nem precisa dizer estou aqui. O verbo estar é um verbo de ligação, então normalmente ele não vai ser o núcleo do predicado. Ele vai apenas ligar predicado a sujeito. Seu amado aqui, amado aqui. Grosso modo, assim, de uma maneira genérica, se você disser amado aqui, pelo menos dá para compor um sentido. Se você disser seu está, não dá, porque seu pode ser seu livro, seu microfone, né? E na frase eu lhe pago da próxima vez. Qual é o núcleo do sujeito? Eu, né? Porque só tem eu também no sujeito. E pago é o núcleo do predicado, porque eu pago da próxima vez
é o quando ela vai pagar, né? Então, o núcleo aqui é o verbo. Núcleo é a parte mais importante, ou do sujeito ou do predicado, tá? Aquela parte que é a central, que é a que dá o maior sentido, ou o sentido dentro do predicado ou dentro do sujeito. E aí eu tenho outra tirinha do Agar, o horrível, do Dick Brown. Esperem aí, a Helga falando com o cachorro e com o Agar. Estou cansada de tolerar vocês dois. Vocês dois são iguais. Vocês são preguiçosos, vocês não escutam, vocês chegam tarde, vocês são bagunceiros. Eu não sei qual de vocês é pior. Aí o cachorro pensa. Eu diria que é ele, porque ele é maior. Olha só. O que é que você vai fazer com essa tirinha? Você vai fazer o exercício de tudo que eu falei agora nesta aula. Você vai analisar, vai tirar alguns exemplos de frases, orações. Das orações que você achar, você vai me dizer quais são as que têm sujeito, predicado, qual é o sujeito, qual é o predicado, o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. No próximo vídeo, eu vou postar a análise dessa tirinha com sujeito, predicado, com as respostas possíveis. Frase, oração, período, sujeito, predicado. Essa daí é bem fácil, não tem muita coisa não, porque se você perceber, vão se repetindo. Vocês são preguiçosas, vocês são isso. É a mesma, praticamente a mesma frase, o mesmo verbo repetido várias vezes, tá bom? Eu espero que vocês façam esse exercício, vão tentando e aguardem o próximo vídeo com as respostas. Bons estudos para vocês!